Olá, boa noite. Deus tem nos chamado nesses dias para uma reflexão acerca daquilo que nós pretendemos ser no futuro. Quando a gente é jovem, eu já fui jovem um dia, hoje estou com 47 anos, eu, na idade de 17, 18, 19, 20 anos, antes de conhecer minha esposa, antes de casar, eu tinha ideias totalmente contrárias às que eu tenho hoje. A vida, as experiências, o amadurecimento me trouxeram uma perspectiva de vida que eu não tinha antes. E é isso que eu quero dividir com você nessa noite. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 3, versículos 1 em diante. Eu sou o pastor Rogério Bittencourt e é uma grande alegria poder dividir esse momento com vocês. Provérbios 3, 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. No versículo 2 fala, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Muito bem. Quando a gente olha para Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, e vê nesse conselho ele dizendo, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, no teu coração guarde os meus mandamentos. Esse conselho ou esse mandamento não foi dado à toa. Na verdade, Deus sabe que quando nós guardamos os ensinos do Senhor e no coração deixamos permanecer os seus mandamentos, a nossa vida é melhor, a nossa vida fica melhor. O versículo 2 tem uma promessa tremenda que fala assim, e eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Posso te contar um segredo? A melhor fase da minha vida veio acontecer depois que eu comecei a cumprir essa palavra que eu acabei de ler, de não me esquecer dos ensinos do Senhor, de não me esquecer aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus me orienta, o que a palavra de Deus diz, os conselhos que o Senhor tem para mim, aquilo que eu ouço na igreja, aquilo que eu ouço num programa evangélico como esse agora que nós estamos ouvindo, aquilo que me é orientado através dos meus pais, baseados na palavra de Deus, aquilo que eu ouço e assisto na igreja. Esse conjunto de ensinos de Deus, na verdade, servem para me dar orientação e direção na vida. E Deus diz, não se esqueças dos meus ensinos. Quando eu comecei a observar isso, a minha vida tomou um outro significado. A minha vida passou a ter sentido. É por isso que você precisa guardar os ensinos, não se esquecer dos ensinos do Senhor e no coração guardar os mandamentos. Você tem guardado no coração os mandamentos de Deus? Que tipo de depósito é o teu coração? Os mandamentos de Deus, e quando a gente pensa em mandamento, pensa assim, é não fumar, é não beber, é não roubar, é não adulterar, é não praticar sexo fora do casamento. Isso é uma parte do todo, mas os mandamentos de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, que você sabe ser a vontade de Deus, que você conhece, que você cresceu nisso, ou talvez esteja aprendendo agora, quando você começa a observar essas coisas, a tua vida muda. Diz a Bíblia que os meus dias são aumentados e hoje nessa velocidade com que as informações chegam, né? Hoje está todo mundo informado, todo mundo bem informado e o mundo muda a toda hora. Quando você guarda o mandamento de Deus, ele aumenta os teus dias. Parece que o nosso dia tem 48 horas. A gente faz tanta coisa em tão pouco tempo porque Deus abençoa e multiplica o nosso tempo. Mas quando a gente não obedece e não guarda os ensinos do Senhor, parece que o dia passa tão rápido, a gente envelhece rápido, a gente não tem prazer na vida. Você já amanhece cansado, com preguiça, reclamando, querendo maldizer o teu dia todo. Quando vai chegando de noite, você reclama e quer que amanheça logo, e quando amanhece, você quer que anoiteça logo, porque os dias são chatos, são pesados, mas Deus, a promessa dele é que ele aumentaria os nossos dias quando a gente não se esquece dos ensinos e guarda no coração o mandamento. E também diz que os nossos anos, ele acrescentaria vida e paz. Você é um cara que tem paz? Você é uma menina que tem paz? Você é um jovem que tem paz no coração? Existe paz aí? Ou você tem que buscar um monte de coisa, tem que fazer um monte de trem para poder ter paz? Qual é a tua? Você é uma pessoa de paz? Você é da paz? Ou você tem aquela paz que, na verdade, é um intervalo entre duas guerras? A tua vida é uma guerra. Depois, a Bíblia continua falando assim:
confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você tem confiado em Deus? Você tem colocado a confiança em Deus? Ou você confia no teu pai, somente na tua mãe, confia no teu grau de instrução, confia na grana que está no banco, confia na namorada, no namorado, confia em você mesmo, você é o cara. Isso é uma grande bobagem. O conselho de Deus é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui no Rio tem um ditado que diz assim: malandro demais se atrapalha. E como eu tenho visto jovens se atrapalhando no Evangelho, na igreja. Gente que se acha sábia demais, esperta demais, malandro demais, que acha que ele está certo e o mundo inteiro está errado. Você precisa ouvir os conselhos dos teus pais. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. As convicções que permeavam a minha mente até os meus 20 anos, hoje com 47 eu olho para trás e falo: meu Deus do céu, como eu estava errado. Eu me achava sábio demais, esperto demais. Eu me lembro que aos 17 anos eu fui morar sozinho, saí de casa com 17 anos. Que bobagem que eu fiz. Eu aluguei um quartinho aqui no Rio e eu fui para o quarto, não me programei. Aí, naquele quarto não tinha cama, não tinha roupa de cama, não tinha nada, nem um copo. Aí eu levei só um cobertor. Deitei no chão, botei a mochila como travesseiro e os mosquitos invadiram a minha vida de madrugada. Foi um inferno, foi a pior noite da minha vida. Mas eu achava que estava certo. Eu achava que aquilo ali era o certo da minha vida. Eu estava sendo sábio aos meus próprios olhos. Eu não estava temendo ao Senhor. Eu não estava ouvindo o conselho dos meus pais. E a gente sofre quando não faz isso. O conselho de Deus é: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Ouça conselho. Você vai ter que aprender muita coisa na vida ainda. Eu vou ter que aprender muita coisa na vida ainda. Estou aprendendo e a vida é um eterno aprendizado. E coitada da pessoa, infeliz a pessoa que acha que sabe tudo, que conhece tudo. Fica até difícil querer ajudar uma pessoa dessa. Já percebeu? Você está na faculdade e aí o professor está explicando uma matéria, e ele vai querer te explicar, e você: eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Nenhum professor gosta de ensinar quem sabe tudo. Ninguém gosta de aconselhar quem já tem a resposta. Ninguém gosta de ajudar ou pode ajudar aquele que não precisa de ajuda. Aquele que é sábio demais, aquele que é esperto demais. Tema ao Senhor, aparte-se do mal. O mal hoje, ele bate a nossa porta a todo momento. Toda hora tem gente nos oferecendo algo que não é da vontade de Deus. É ou não é? É um namoro que não é certo, é um relacionamento que não é certo, é uma sociedade que não é certa. É aquilo que o Salmo 1 diz, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não se assentar em caminho de pecador, não permanecer na roda de escarnecedor. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. E aí a Bíblia diz que quando a gente obedece o versículo 5 e parte do versículo 6 de Provérbios 3, diz a Bíblia que ele, o Senhor, endireita as nossas veredas. Ele endireita os nossos caminhos, que são tortuosos. A gente é colocado, posto à prova a todo momento. É cilada daqui, cilada dali, cilada de lá. Eu fui morar naquele quarto, aí me arrependi, voltei para casa de minha mãe. Falei: mãe, eu não aguento morar sozinho não, tem muito mosquito lá. Mas o mosquito era só uma desculpa para voltar para casa, de onde eu não deveria ter saído. Eu só saí de minha casa depois que conheci a mulher da minha vida, me casei com ela, estamos felizes há 25 anos, com a mesma esposa, com a mesma namorada, com a mesma mulher. Mas eu não quis ser sábio aos meus próprios olhos. Quero aproveitar e mandar um beijo para a mulher da minha vida, paraense, arretada mulher, fantástica, minha esposa, pastora Léa. Amor, eu amo você, eu te amo. Depois, versículo 3, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Olha o que Deus está nos dizendo através de Salomão no versículo 3 de Provérbios 3. Não deixe se afastar de você, não deixe sair de você a benignidade e a fidelidade. Ate-as no pescoço, escreve na tábua do coração. É conselho de Deus para você.
Está difícil hoje em dia achar pessoas benignas. Benignidade, bondade. Sabe aquela coisa de fazer a boa ação, atravessar a velhinha na rua? Até conversar com minha esposa ontem, amor, fiz uma boa ação hoje. Atravessei uma velhinha na rua, uma velhinha coitada, não aguentava nem andar direito. Eu fui lá, peguei a sacola de compras dela e atravessei uma avenida perigosa aqui no Rio. Ela mora em frente ao mercado e ela queria me agradecer, me deu até gorjeta. Eu falei, não, tia, por favor, não faz isso não. Eu estou fazendo minha boa ação, a senhora me ajudou bastante, me permitindo ajudar-lhe. Benignidade é amar o teu irmão. É perdoar e dividir uma camiseta que você tem, uma roupa no armário guardado, de repente com o teu irmão mais novo, irmão mais velho. Eu me lembro que o meu irmão mais velho, ele está me ouvindo lá no Mato Grosso agora, me assistindo. Ele não me emprestava as camisetas lindas que ele tinha. E ele trabalhou primeiro do que eu, ganhou dinheiro primeiro do que eu, então ele chegava com aquelas roupas bonitas em casa, falava, Beto, me empresta aí, não toque na minha roupa. O cara não era benigno. Agora ele mudou, agora é pastor, é homem de Deus, né? E ele divide os ternos dele comigo se eu precisar. Mas naquela época ele não era benigno comigo. E às vezes a gente é assim mesmo, né? Não quer dividir uma roupa, não quer dividir um sapato, não quer dividir um tênis, não quer dividir um prato, não quer ajudar as pessoas. Quantas vezes a gente vê pessoas caídas na rua, precisando, às vezes na porta da igreja, e a gente permite que a benignidade se afaste de nós. E o Senhor Deus, Ele está procurando gente que ame essas pessoas. Para muita gente ele vai falar assim, eu não te conheço, porque eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, eu tive nu, você não me deu de vestir. Vai perguntar, cadê a tua benignidade? Por isso que Provérbios diz, não te desamparem. A benignidade depois diz a fidelidade. E quando a gente fala em fidelidade, duas coisas a gente pensa basicamente. Uma é em dinheiro, dízimo e oferta. E a outra é fidelidade conjugal. Mas a fidelidade não se resume só nessas duas áreas. É fidelidade de tudo. É fidelidade com os seus amigos. É você ter gente que pode confiar em você, que pode pensar ao seu lado em voz alta, sabendo que você não vai traí-lo, não vai expô-lo, não vai jogar a sua vida no vento. Você é uma pessoa fiel? Você tem sido fiel? Hoje em dia é tão raro pessoas fiéis. Hoje em dia a moda hoje é ficar, né? Beija aqui, ali, beija acolá. Isso não é para nós, somos povo de Deus. E o Senhor quer de nós santidade. E eu não estou pregando aqui puritanismo, estou falando de santidade ao Senhor. A minha filha fez 18 anos, casou, foi o primeiro cara que ela beijou, casou com um camarada. Eu até falei, minha filha deve beijar muito bem esse rapaz, porque você casou com ele rápido assim? O que houve? Não, pai, é que eu sou apaixonada pelo lindo. E não é tão lindo assim, mas ela o chama de lindo até hoje. Mas a fidelidade hoje em dia é algo muito raro. E o conselho de Deus é, não te abandone a fidelidade e a benignidade. Diz para nós atarmos ao nosso pescoço, escrevermos na tábua do coração. Não permita que a benignidade e a fidelidade saiam de sua vida. Não permita isso, por favor, porque o versículo 4 tem uma promessa fantástica. Diz assim, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Sabe quando você encontra pessoas para te abençoarem nessa terra? Porque Deus não vai usar um poste, Deus não vai usar um corvo, Deus quer usar pessoas. Ele usa pessoas para abençoarem pessoas. Ele quer usar gente para abençoar você. E quando você é benigno e é fiel, diz a Bíblia, o Senhor Deus diz o seguinte, que você acha graça diante dele e dos homens. Eu tenho vivido isso na minha vida. Minha esposa convive comigo há 26 anos, meus filhos, minha filha há 24 e meu filho mais novo há 18, e eles sabem do que eu estou falando, que eu tenho procurado ser benigno, tenho procurado dividir o pão, tenho procurado vestir aquele que não tem. Eu não consigo me conformar ao passar e ver alguém precisando e não me comover e dividir com aquela pessoa. Isso traz benefícios para a minha vida. Quanto mais você e eu somos benignos, mais o Senhor Deus usa pessoas, faz com que nós achemos graça diante de pessoas. Eu não posso falar o nome aqui, mas eu quero dar um testemunho fantástico aqui. Há uns anos atrás, eu estava na rádio com minha esposa, fazendo um programa de rádio, e aí o telefone toca. Era um jogador lá da Arábia Saudita, um jogador de futebol. E esse jogador pede o telefone de nossa casa, ele estava nos ouvindo na Arábia Saudita através da internet. Ele falou, olha, eu queria falar com vocês por um tempo mais prolongado. Pode passar o telefone de vossa casa? Eu falei, claro que podemos. Passamos o telefone para ele. Chegamos em casa por volta de meia-noite. O telefone toca, era esse jogador lá da Arábia Saudita. E ele fala assim, eu ouvi vocês, eu ouvi vocês na rádio e Deus está movendo meu coração para eu abençoar o ministério de vocês. Aí eu olhei para minha esposa e falei, tá vendo como é que o Senhor Deus é fiel?
Você sabe o que esse jogador de futebol fez? Ele contou assim, olha, eu ganho $500 mil por mês aqui na Arábia Saudita. Cada gol que eu faço é um BMW que o sheik me dá. E eu sou muito próspero, abençoado, e sou um servo de Deus. E eu vou abençoar o ministério de vocês. Esse homem, durante um bom tempo, mandou-nos uma oferta mensal. E o meu filho estava fazendo a conta esses dias comigo, juntando toda a oferta que esse homem mandou para nós. Sabe quanto ele ofertou no nosso ministério? R$200 mil. No período de 1 ano e meio. R$200 mil. Um homem que não me conhecia, um homem que nunca me viu, um homem que não tinha afinidade ou relacionamento pregresso comigo e com minha esposa. Deus fez com que nós achássemos graça diante dele por uma questão, porque éramos benignos e porque fomos fiéis ao Senhor. Deus tem bênção para você. Deus tem pessoas colocadas nesse mundo para abençoar o teu futuro, a tua vida, gente que você nem conhece. De repente, alguém que Deus vai levantar, que tenha muito dinheiro para pagar a tua faculdade, para investir em você, para chamar você para uma sociedade. Pastor, mas eu só tenho 16 anos. Ué, o meu filho com 17 anos já era empresário, dono de empresa, patrão, 17 anos. Para isso não tem idade, não. Deus, quando quer abençoar, Ele não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe para que time você torce, não escolhe nada. Ele quer saber que Ele vai abençoar, fazer com que nós achemos graça diante dEle e diante dos homens, aqueles que são fiéis e benignos. E essa geração de hoje, 16, 15, 17 anos, é a geração que Deus está levantando. Se você olhar para o lado, você vai ver que os jovens de hoje, os adolescentes, não são mais os mesmos. É gente antenada, é gente preparada, muito mais preparada do que eu na minha época de 17 anos. Tem gente, o mercado está procurando pessoas para investir. Meu filho tem empresa junto com meu genro e eles me dizem uma coisa. Meu filho fala assim, pai, eu não procuro funcionário, eu quero sócios. Eu quero gente que não trabalhe como um empregado. Eu quero gente na nossa empresa que seja um sócio, que trabalhe como sócio, porque nós estamos procurando esse tipo de gente. O empregado hoje em dia não interessa mais. E Deus está querendo abençoar você. Olha só, quem está dizendo isso para você é o pai de um adolescente patrão, que está procurando jovens e adolescentes. A gente fica buscando no Senai, buscando nas empresas que têm curso pertinente à nossa empresa, ver se traz alguém. E a gente tem testado algumas pessoas, mas infelizmente está faltando visão. Infelizmente está faltando benignidade. Infelizmente, está faltando fidelidade. Quem sabe você não é o escolhido de Deus esta noite. Amanhã você vai amanhecer o dia e o telefone vai tocar. Alguém convidando você para abençoar, fazendo com que você ache graça diante de Deus e dos homens. Há 24 anos atrás, aproximadamente, numa sexta-feira, eu estava com 21 anos. Numa sexta-feira, eu estava trabalhando. Minha esposa grávida de 8 meses, nossa primeira filha, 1 ano e meio de casados. De repente, minha esposa, o telefone toca na empresa, minha esposa me diz que está sentindo mal. Ela vai para casa dos parentes nossos, eu vou para lá. Passamos uma noite terrível. No sábado de manhã procuramos o hospital, a médica que fazia o pré-natal dela. E diagnosticou dengue. Você está com dengue, volta para casa, conjuntivite dengue. Está tudo bem. Sexta-feira ela ficou doente. No domingo de manhã, ela estava cega. E está cega até hoje. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a 1 minuto. Eu estava com 21 anos, começando uma vida, começando a família, lua de mel ainda, pensando que o futuro estava determinado, o teu futuro e o meu estão intactos. Nós não sabemos o que vai acontecer. É por isso que eu quero fazer um apelo e chamar você, nesse momento, para uma reflexão comigo. Isso aqui, longe de mim querer colocar terror em você ou ameaçar, não é isso. Aconteceu comigo, com minha família. De numa sexta-feira a gente está feliz e no domingo a nossa vida virá de ponta cabeça. A ponto de nós perdermos tudo, irmos morar no fundo de um ferro velho, de favor num quartinho horroroso, passarmos fome, muita fome, passarmos a pior dor que existe, que é a dor do abandono. Quando ninguém quer falar com você, quando parece que os problemas que você está passando são
pegajosos, são transmissíveis, então todo mundo foge de você. É assim que nós nos sentimos há 24 anos atrás. É assim que aconteceu conosco. Mas nós não tínhamos Jesus, não éramos evangélicos. E não é questão de ser evangélico ou não, é de ter Cristo no coração. Ele não habitava em nós. E aí, quando a gente mais precisou, nos faltou aquilo que a gente confiava. E essa é uma noite interessante e propícia para a tua vida. Eu quero apresentar para você Jesus. Esse Jesus que eu estou olhando aqui na Bíblia Sagrada para você, que inspirou Salomão a escrever Provérbios 3, convidar você a colocar esse Jesus no teu coração. Convidar você a entregar a tua vida para Ele, a confiar nele de todo o coração, a não ser sábio aos teus próprios olhos, como diz o versículo 5 de Provérbios 3, a descansar nele, a aprender a se entregar sem reservas. Eu sei que é difícil. Esse papo de religião, eu não estou falando de religião para você. Não estou falando de Assembleia de Deus, de Batista, Presbiteriana, Deus é amor, nada disso. Estou falando de Jesus. É claro que ele será apresentado a você de uma forma mais intensa e completa dentro de uma igreja evangélica, é claro, que você vai procurar próximo à sua casa. Mas nesse momento, é o momento de você entregar a tua vida para Jesus, de reconhecer Jesus como Salvador, de fazer da tua vida, do teu coração, morada dele. Convidá-lo, Senhor, entra na minha vida, vem morar em mim, eu me entrego para o Senhor, eu quero colocar o meu futuro nas tuas mãos, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, a minha faculdade, os meus sonhos, os meus relacionamentos, o meu relacionamento sentimental, colocar diante do Senhor. Senhor, aprove ou não esses relacionamentos. Senhor, olha para a minha vida, olha para mim, tira de mim aquilo que não é do Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, como diz a palavra dele. Esse é o momento de você entregar a vida para Jesus. E eu quero orar com você agora. Você pode parar o que está fazendo um minutinho para a gente fazer uma oração? Vai ser rápido. Você pode fechar os olhos. Quem sabe você pode até dobrar o teu joelho aí na tua casa. Eu vou dobrar o joelho aqui com você. Vamos dobrar os joelhos? Nós dois? Vamos? Vamos lá então? Vamos falar com Deus? Isso. Quando a gente dobra o joelho diante de Deus, a gente está reconhecendo o senhorio dele, a grandeza dele, a majestade dele. E eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada irmão e cada irmã que nesse momento, aqui na Rede Boas Novas, junto comigo, faz essa oração. Queremos dizer, ó Deus, que sem o Senhor não podemos fazer nada e que a gente às vezes erra mesmo e o Senhor conhece o nosso coração, mas nós queremos acertar. Guia a nossa vida, guia os nossos passos, guia, ó Deus, a nossa mente. Colocamos, ó Deus, a nossa mente aberta para o Senhor e para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, eu ainda estou conseguindo levantar sozinho. Que bom que a gente pode passar esse tempo aqui juntos. E eu espero que você tenha sido muito abençoado. E na próxima quinta-feira, ligue nesse mesmo horário, porque Deus quer falar com você. Lembre-se, família, você precisa cuidar da sua. Deus te abençoe. Eu clamo a Ti, Senhor, por um milagre nesta hora, pois eu sei que Tu podes mudar